os que idolatram a mocidade, que esfuma rapidamente. Aos fanáticos, por estreiteza de vistas em matéria de fé ou nas diretrizes do conhecimento. Idolatria em torno de objetos, animais, pessoas, ideias que se consomem. Objetos que pertenceram ao passado e rareiam, disputados por colecionadores, dominados pela cobiça e idolatria fanática. Aqui, as rédeas que pesaram sobre os escombros aristocráticos de Incitatus, o cavalo que Calígula elevou a cônsul. Ali, o punhal com que o escravo assassinou a Domiciano. Acolá, a espada de Napoleão, erguida nas batalhas de Toulon ou nas campanhas da Itália. Amontoados de fragmentos desta ou daquela madeira, de moedas, de sedas, de objetos e adornos. No entanto, o fanatismo religioso e a idolatria pagã, que ainda perduram em algumas fileiras do cristianismo, constituem nos dias atuais chaga purulenta, aguardando o curativo do bom senso e da razão. Não esculpireis imagens para adorá-la, disse o Senhor. Todavia, em nome da saudade, sob escusas de evocações sentimentais, em cultos funestos do medo, erguem-se altares e adoradores surgem imprudentemente, aumentando o número de inseguros e sofredores. Com os ensinamentos espíritas que reproduzem as lições cristãs, o homem desperta para a adoração em espírito e verdade. Já não pode cultivar as transitórias alegações, nem amontoar farrapos tarjados de celebridade. Envolve-se nos tecidos da caridade, calça as sandálias da ação e unge-se de amor ao próximo. Abre alamedas de luz nos bosques sombrios, acendendo esperanças, e distende a mensagem da libertação, vivendo o culto da renovação íntima incansavelmente. Não procures o invisível, pela razão tão somente. O racionalismo excessivo tem perdido a muita gente. Nos teus esforços na terra, conserva os bens da humildade. Orgulho e personalismo não chegam à eternidade. Se procuras a palavra de um ente amado do além, a luz da sinceridade é a força que te convém. Conserva a simplicidade, sê amigo da oração. Se a terra é do raciocínio, o céu é do coração. O homem quer ver para crer. Aspira à construção da fé e, para isso, exige fenômenos. Entretanto, é um espírito imortal a exprimir-se através de uma caixa de fenômenos e não percebe. O cérebro é a maravilha que o abriga. Na cúpula craniana tem a cabine da vontade, controlando bilhões de células a lhe cumprirem as ordens. Como se ajustam lobos, sulcos e giros, como funcionam meninges, veias e líquidos, para que governe as próprias sensações, não cogita para viver. De que modo se comportam os neurônios para que possa pensar é problema de quem não se preocupa quando reflete.
Domina a linguagem sem pensar o esforço que ele reclama das áreas corticais que lhe presidem a fala. Enxerga, dando trabalho aos nervos ópticos, sem cogitar disso. Ouve, por intermédio de complicados engenhos, mas não pondera quanto ao que essa preciosidade lhe custa. Mobiliza tubos, artérias, alambiques, aparelhos, canais e depósitos variados para beber e comer, assimilar os recursos da vida e desvencilhar-se das gangas residuais da alimentação. Todavia, às vezes atravessa uma existência secular sem a menor consideração por semelhantes prodígios. Comumente, reclama provas da sobrevivência da alma depois da morte, mas até hoje, embora conjeture, não sabe exatamente como é que veio a vida. Ninguém nega que fenômenos servem para acordar a mente. Contudo, é imperioso reconhecer que as criaturas humanas, na experiência diária, comunicam-se umas com as outras através de montanhas deles sem a mínima comoção. Eis os motivos pelos quais os espíritos superiores, conscientes da responsabilidade que abraçam, colocaram sempre os fenômenos em última plana no esquema das manifestações com que nos visitam. Assim, procedem, porque a curiosidade inerte ou deslumbrada não substitui o serviço, e o serviço é a única via que nos faculta crescimento e elevação, compelindo-nos a estudar para progredir e a evoluir para sublimar. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa por mais um encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Na história, há muitos relatos de situações que remetem à expressão de forças extraordinárias, produzindo fenômenos que desafiam a lógica e o senso comum. A esses, os observadores atônitos não tinham outra explicação que não o fato de serem produzidos por entes mágicos ultrapoderosos que desafiaram as leis vigentes na natureza. Tal situação fez o homem erigir altares, construir templos, estruturar doutrinas, pautando a relação dos seres humanos com os deuses, em ato de subordinação absoluta, sendo o santo graal de tal relação a busca pelos meios que pudessem evocar tais poderes, quando assim necessários nas vidas cotidianas dos indivíduos. Estas entidades, por tais capacidades, passaram a ser coadjuvantes do desenrolar da vida dos subservientes servos, dando aso às figuras arquetípicas primitivas que ainda povoam o inconsciente de parte significativa da humanidade. Para falarmos sobre isso, no programa de hoje trazemos o tema O Milagre, segredos da natureza ou derrogação das leis naturais. Na seção 10 de uma obra intitulada Uma Investigação sobre o Entendimento Humano, capítulo dedicado aos milagres, o filósofo, historiador e ensaísta britânico David Hume afirma que os milagres seriam derrogações de leis naturais, portanto, impossíveis de serem observados. Afinal, não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Para o filósofo inglês, haveria ainda uma questão peculiar referente ao tema dos milagres: a diferença de tempo entre a experimentação do fato e a narrativa do fato. Desta forma, segundo Hume, não há testemunho suficiente para comprovar qualquer milagre, porque a distância temporal e a passagem entre a experiência e o relato ocultam os dados que poderiam esclarecer o suposto milagre como evento natural de rara frequência ou acontecimento fraudulento.
Afinal, as pessoas são muito propensas a aceitar o incomum e o incrível, o que desperta paixões agradáveis de surpresa e admiração. Allan Kardec, em A Gênese, obra que fecha o conjunto dos pilares da codificação espírita, aborda a questão dos milagres em consonância com o pensamento de Hume, vez que, orientado pelas entidades venerandas, firma no frontispício da referida obra, em subtítulo, que Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Kardec, conforme assim se expressa no capítulo 13, os milagres seriam obra do desconhecimento acerca das dinâmicas naturais. Tomados por milagres, fatos extraordinários dariam a impressão de uma intervenção pontual divina em situações, revelando para os que assim acreditam que há um Deus poderoso, operante e atuante, realizando correções nos rumos dos acontecimentos da vida em geral. Desta forma, para o codificador, o milagre seria configurado por possuir algumas características assim qualificadas. Ele deveria ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. É tanto essa ideia que se lhe associa que se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz, já que não constitui milagre, por muito espantoso que seja. Outras características do milagre são o ser insólito, isolado e excepcional. Em resumo, embora possam ser enquadrados os fenômenos como manifestações anômalas ou mesmo aberrações, as mesmas sempre, pelo fato de todo efeito ter uma causa, e todas as causas promanarem de Deus, fonte primais das leis naturais, serão possíveis, desqualificando o milagre como explicação. Mas por que então existem milagres para grande parte da humanidade? O que dizer das pessoas que têm livramentos inquestionáveis, curas espetaculosas, achados improváveis que mudam o curso da vida? Certamente que, em termos de afirmação da fé, a existência dos milagres é fator fundamental, posto que, como afirmava o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Referindo-se o apóstolo ao fenômeno da volta ao corpo carnal de um ente que havia morrido, em flagrante controvérsia com a lei natural que preside a desencarnação e seus efeitos no organismo da pessoa. A fé pressupõe a certeza de que entidades divinas são capazes de realizar os prodígios que nos afetam a vida, em virtude de procedimentos prévios de evocação que lhes deem causa, origem da crença dos milagres. Contudo, paradoxalmente, é possível esse senso que está por detrás de grande parte dos chamados eventos anômalos, os quais a ciência tem se esforçado para entender. Quando apresentada a relação mente-matéria, sobretudo da mente que transcende ao corpo físico, em um espaço interdimensional, a abertura para fenômenos alheios à compreensão e fora das estatísticas que fariam considerá-los normais, deu causa a muitas percepções de milagres em fatos corriqueiros da existência. Em vários relatos é possível a ocorrência de curas improváveis, fantásticas recuperações e até a reanimação de corpos considerados mortos, quando fatores não materiais independentes de um protagonismo humano passam a atuar, provocando a ocorrência de fenômenos excepcionais. Em verdade, dentro de culturas onde a investigação seja obliterada e os créditos de tais efeitos depositados exclusivamente no maravilhoso, tais situações engrossam os relatos dos milagres, sendo motivo, inclusive, de processos de canonização de supostos protagonistas. Contudo, o Espiritismo vem esclarecer que tais ocorrências são derivadas das divinas leis e que Deus ainda continua atuando sob o manto da perfectude, dos mecanismos engendrados por ele para que tudo ocorra dentro da mais absoluta e perfeita harmonia. Teístas divergem de tal teoria, pois para eles, sim, é o divino que atua em atitudes intervencionistas, porém considerando que tudo se encontra imerso no manto das forças divinas e fora dele nada há. Considerando que se tudo está em Deus e por ele atua,
e sua ação é parte conhecida como natureza, podemos concluir que sim, tudo promana de Deus e que nada foge às suas leis, sendo os milagres inexistentes como tais em conceito, contudo, reais nas infinitas possibilidades de expressão do divino. Uma mãe que chora sobre o leito de um filho doente é ação milagrosa das mais poderosas forças do pensamento atuando em prol de um ente amado. O espírito que rompe a casca da ignorância e esplende em luz ao final da jornada é poder inimaginável adormecido no cerne das almas. As harmonias universais, em ressonâncias que agregam os mínimos na construção dos máximos, é a inteligência suprema comandando todo o espetáculo. Diante de tudo isso, só nos resta dizer: seja, Pai, por nós assim, desmanche os medos, revela os segredos, dai-nos a vida, tintim por tintim. E quando faltarem as forças no escuro que a vida nos traz, diz-me, Senhor, do que sou capaz. Permita-me então que eu faça, realize a sua graça, seja eu o seu milagre em mim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos? Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 32. Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do Mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Todos nos reconhecemos filhos de Deus. Nessa condição, habitualmente, quase todos nós no mundo solicitamos à divina providência nos forneça tudo aquilo de que necessitamos. Efetivamente, o Todo Misericordioso nos concede por meios múltiplos todos os recursos básicos à sustentação da vida através da natureza. Todo pai, no entanto, forma o caráter e a personalidade dos filhos através da disciplina e do estudo, do trabalho e da experiência. Na terra, assim, permanecem por nossa conta os cuidados com o solo, os irmãos problemas, os filhos por educar e certas dificuldades a suprimir. Muito comum, porém, no plano físico, quase todas as criaturas reclamarem a presença de Deus quando esse ou aquele problema apareça. Queremos que o Pai Supremo nos tome o lugar nos momentos de crise. Exigimos que o Criador nos solucione as questões do relacionamento recíproco. Rogamos ao eterno doador de todas as bênçãos, nos conserte esses ou aqueles familiares doentes ou desorientados. Recordemos, no entanto, que somos filhos de Deus e Deus, que tudo pode realizar, reserva alguma parcela de serviço e responsabilidade para cada um de nós, a fim de que aprendamos a fazer pelos outros o que Ele faz constantemente por nós. Quinto Aurelius Partus era um cidadão romano em plena efervescência do século I. O reinado de Augusto trouxera prosperidade, cultura e segurança ao povo. Mais distante dali, corpos eram amontoados em campos de guerra, esculpindo com sangue os pavimentos da Via Ápia que se espalhava por todo o continente.
Quinto, refletindo sobre o preço da Pax Romana, considerava que vivia em um mundo alheio aos seus sentimentos, fora aspirações maiores que carregava na alma. Morava em uma casa tranquila nos arredores da cidade, com jardins e uma pequena fonte, onde podia ouvir os pássaros entoando canções compostas pelos deuses que iluminavam seus pensamentos. Sua esposa, Emília, e sua filhinha Flávia eram companhias agradáveis de uma vida sossegada aos pés do Aventino, sob a brisa suave carregada pelas águas do Tibre. Aqueles eram dias de profunda calma e, paradoxalmente, acerbas inquietações. Os livros, companhias queridas de Quinto, lhes foram confiados, porquanto, desde a mais tenra idade, tornara-se guarda-livros de uma biblioteca local, sendo agraciado com exemplares de cópias por ele realizadas ao longo de uma década e meia de exaustivo labor. Por este meio, tomara conhecimento de profecias advindas do mar ao longe, que versavam sobre a chegada de um mensageiro de paz, um taumaturgo que tiraria as dores do mundo, faria prodígios em nome de uma entidade divina adorada pelos egressos da Babilônia, do Egito, dos degredos de outras terras, agrilhoados a correntes que lhes cravavam alcunha de escravos. Perguntava-se, considerando as improbabilidades ali apresentadas, como poderiam ser verdadeiras tais predições? Como de terras tão castigadas haveria de surgir o lírio que acalmaria a terra? Naquela manhã, a jovem Flávia acordara indisposta. A febre anunciava que algo não estava bem. Emília, devotada aos deuses, orava a Júpiter, clamando pela saúde da filhinha enferma. Quinto, preocupado, manipulava folhas que certamente fariam o quadro da menina melhorar. Contudo, passaram-se horas e o cenário agravava bastante. Já não eram mais orações, mas eram súplicas, aquelas direcionadas aos deuses, não mais folhas, mas remédios encomendados aos curandeiros locais. Nada parecia surtir efeito. Desesperado, lembrou-se das profecias e saiu como buscando uma única solução possível para os problemas da filha adoentada. Será que ele já havia chegado? Como o reconheceria em meio à multidão? De que forma ele poderia salvar a sua filha? Esse pensamento era agora a única motivação dos seus movimentos. Seguir em demanda do porto de Ostia, onde embarcaria no berço do mar Tirreno até a ilha de Palermo, de onde seguiria em outra embarcação até Jerusalém. A viagem duraria meses. Será que daria tempo? Os dias se seguiam sem altercações e a viagem parecia tranquila, exceto pelo pensamento acelerado de Quinto, que a todo instante pensava nele e de como haveria de curar a sua filhinha, que definhava em casa em meio à desconhecida enfermidade. Vencidas as etapas do caminho, o viajante atônito desembarcara em meio a incertezas de quão profícuas foram as suas decisões. E se estivesse ficado ao lado da filha no momento tão importante? E se ela morresse sem que o pai amado estivesse ao seu lado? Deus! Exclamava ele, salve minha filhinha! Prantos convulsivos inundavam a face macerada daquele homem sofrido. As ruas de Jerusalém estavam abarrotadas de caminhantes, gentes de todos os lugares se apinhavam perante o templo, pois era tempo de festividades e os peregrinos caminhavam em direção à Terra Santa para as celebrações. A multidão assustara Quinto, aprofundando ainda mais as suas dúvidas, como haveria de reconhecê-lo. Era por volta da hora sexta, quando, avistando uma multidão que se aglomerava sob gritos, parecendo dividida entre diferentes posições. De um lado, pobres mutilados, mulheres de aparência duvidosa e homens escondidos sob mantos estropiados gritavam o nome de alguém que ali sofria os suplícios finais, algo como Yeshua. E outros, adornados em vestes empertigadas, ornadas em ouro, incentivavam a massa ignar a vociferar impropérios, clamando por sua condenação. Por certo, pensara Quinto, era um malfeitor que estava beirado ao julgamento. Aproximou-se tentando entender a situação, dirigindo-se a uma mulher cujo pranto evidenciava aproximação e intimidade com o condenado. Quem é esse a quem estão condenando nesse instante? A mulher, esboçando um esforço para responder, falou o seu nome, Yeshua, meu amado filho.
Quinto perfilou-se em sinal de respeito, afinal, a sua dor era semelhante à daquela mulher. Porquanto a sua filha ultimava-se em casa e ele assim podia compreender a sua dor. Senhora, desculpe perguntar, o que seu filho fez para merecer tamanha reprimenda? A mulher sorrindo falou, ele apenas ousou cultivar o amor em meio a corações adoecidos, ajoelhar a paz no mundo das almas atormentadas pelas guerras de toda espécie. Ele passa por tal situação, pois fez cumprir na terra a vontade do seu Pai que está nos céus. Imediatamente os olhos de Quinto brilharam. Será que era esse o Messias de que falavam as Escrituras? Mulher, disse Quinto em tom de excelsa curiosidade, é seu filho por acaso o Salvador do mundo, prenunciado pelos profetas? A mulher apenas sorriu, apertou a mão de Quinto e partiu em meio à multidão. Quinto acompanhava o cortejo agora com o coração túmido de dor, em um misto paradoxal de alegria, posto que o encontrara, e decepção, afinal chegara tarde. Ele iria morrer e a sua filhinha também. Subiu ao morro contemplando a cruz de madeira velha improvisada a partir de pedaços de outras cruzes, e lá erguido tal qual um bandido estava ele, aquele de quem falavam os antigos, o único capaz de dar-lhe esperança de cura à sua amada filha. Cheguei tarde. Olhava fixamente ao intrigante homem, agora quase morto na cruz, e pensou no retorno imediato. Afinal, de nada valeram seus esforços e, por certo, a sua filha Flávia já havia perecido da grave enfermidade. Virou-se em direção à escadaria esculpida em ossos humanos daquele monte e, antes de iniciar a trajetória de volta, pensou ter ouvido seu nome. Quinto, eu sou a luz do mundo e tu és filho dileto do único Deus dessa terra. Volte ao lar e creia, em seus passos estarei contigo. Quinto pensou ser essa uma mensagem aurida do cansaço. Afinal, desde o dia que partiu, foram meses de ingentes sacrifícios, pouco tempo restando para o refazimento do equilíbrio do corpo. Mas tudo estava acabado, o que mais restaria fazer? Seguiu em demanda as estradas, afinal, até o seu completo retorno, imensos dissabores ainda o aguardavam. Se antes houvera a esperança como guia, agora era apenas o medo que o atormentava. Mas foi assim que se seguiram os passos de um homem triste e extremamente cansado. Por certo, Flávia havia morrido, mas onde quer que ela estivesse, nesse instante, soubesse que até as últimas forças ele, seu pai, buscava salvá-la, sendo o sinal do seu imenso amor. Perdoa-me, filha querida. Perdoa-me, dizia Quinto. O retorno à pátria se deu sem festa. Mal desembarcar em solo firme, tomou uma montaria que o aguardava e partiu em demanda de sua casa. Ao chegar, os jardins exuberavam em cores e perfumes, resgatando do seu peito as lembranças dos tempos felizes. Os pássaros entoavam canções e agora, nesse instante, o que mais queria era abraçar a boa Emília, que deveria estar devastada pela perda da filha querida. Mas qual não foi a sua surpresa? Ao adentrar em casa, ouviu aquela melodia incomparável. A voz da amada Flávia dizendo bem alto, papai, papai, estávamos com saudade de você. Quinto deu um grito de incontida alegria, correndo para abraçá-la. Logo a seguir, Emília emitiu um sorriso de gratidão pelo esposo, afinal seus esforços haviam sido recompensados. Mas como? Perguntava Quinto. Mal partisse, disse a esposa, recebemos a visita nesta casa de um homem, cabelos caídos sobre os ombros e vestindo uma túnica alva como as nuvens. Ele trouxera em suas mãos ramos de uma desconhecida flor, apresentando-se como seu amigo, que teria vindo a seu pedido e que essa era a única cura para sua filha. Não precisou de muitas doses até a Flavinha recuperar-se totalmente. E ele aqui, exuberante de saúde, antes de partir, deixou para ti um presente pelo qual haveria de reconhecê-lo. Entregou a Quinto uma pequena cruz feita de madeira improvisada. Quinto apenas chorou, olhou para o céu e agradeceu ao novo amigo, do qual jamais haveria de se separar. Milagre é ser
saber pra onde eu irei, de onde venho. Voltar a ser, de novo respirar oxigênio. Milagre é ver cores e flores apesar das dores. Milagre é ter anjo da guarda e afeto e amores. Milagre é ser depositário do amor de um Jesus. Mesmo depois de nos livrar da vergonha da cruz. Milagre é o pão, é fecundação, é concepção, é mulher dar à luz. Milagre é você, milagre sou eu, milagre é viver, disse o Mestre Jesus. Impulso amoroso da criação, nascer, o primeiro direito. Não espere por milagres do céu, porque o milagre está feito. Big Bang, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz e as muitas moradas que disse Jesus? Big Bang, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz e as muitas moradas que disse Jesus? Milagre é brotar providência e solicitude. Milagre já é, tenha fé. Milagre é o pão, é fecundação, é concepção, é mulher dar à luz. Milagre é você, milagre sou eu, milagre é viver, disse o Mestre Jesus. Impulso amoroso da criação, nascer, o primeiro direito. Não espere por milagres do céu, porque o milagre está feito. Big Bang, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz e as muitas moradas que disse Jesus? Big Bang, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz e as muitas moradas que disse Jesus? Milagre é brotar providência e solicitude. Milagre já é, tenha fé. Desfez-se a sombra do mistério errante, e as vozes da mansão desconhecida trazem da morte estranha e indefinida a mensagem da vida triunfante. É a compassiva luz de outro levante, revelando a beleza de outra vida, sol para a terra escura e redimida,
fé para a humanidade vacilante. A claridade sobre a noite imensa, cai a negra muralha da descrença aos lampejos celestes da verdade. É a nova luz divina que se eleva nos turbilhões de lágrimas e treva, traçando a senda para a eternidade. Num país europeu, certa tarde muito chuvosa, o maquinista, cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com o trem repleto de passageiros para uma longa viagem, fixou o céu, um céu que estava muito escuro, e repetiu com muito sentimento a oração dominical. O comboio percorreu léguas e léguas dentro das trevas densas, quando alta noite ele viu, à luz de um farol aceso, alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de 2 braços angustiados a lhe pedirem atenção e socorro. Emocionado, fez o trem parar de repente e, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro, tentando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação que, invadindo a terra com violência, destruíra a ponte que o comboio deveria atravessar. O trem fora salvo milagrosamente. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador. Mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram na busca quando encontraram no chão um grande morcego que agonizava. O enorme voador batera as asas à frente do farol em forma de 2 braços agitados e caíra sob as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e carinho, mostrou-o aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente, invocando a proteção de Deus antes de partir. E ali mesmo, ajoelhou-se ante o morcego que acabara de morrer, exclamando em alta voz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, agradecendo ao Pai Celeste que lhes salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parara de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhando a sublime oração. No princípio do mundo, quando os vários reinos da natureza já se achavam apaziguados, e enquanto o ouro e o ferro repousavam no subsolo, o homem, os animais de grande porte, os passarinhos, as borboletas, as ervas e as águas viviam na superfície da terra. E o Supremo Senhor, notando que os serviços planetários se desdobravam regularmente, chamou-os ao seu trono de luz, a fim de ouvi-los. A importante audiência do Todo-Poderoso começou pelo homem,
que se aproximou do Altíssimo e informou: Meu Pai, o globo terrestre é nossa gloriosa oficina. Minha esposa, tanto quanto eu, se sente muito feliz. Entretanto, experimentamos falta de alguém que nos faça companhia em torno do lar e nos auxilie a criar os filhinhos. O Todo Misericordioso mandou anotar a referência do homem e continuou a ouvir as outras criaturas. Veio o boi e falou: Senhor, estou muito bem. Contudo, vagueio sem descanso durante as horas de sol. Grande é a minha fadiga e a resistência é cada vez menor. Veio o cavalo e reclamou: Eu também, grande rei, sinto aflitivo calor cada dia. Aproximou-se a corça e rogou: Poderoso, estou exposta à perseguição de toda a gente. Não terei a graça de um ser amigo que me proteja e defenda? Logo após, surgiu gracioso passarinho e suplicou: Celeste monarca, recebi a bênção da vida, mas não tenho recursos para fazer meu ninho. Nas pastagens rasteiras, não posso construir a casa. Adiantou-se a borboleta e implorou: Meu Deus, tudo é belo no mundo. Todavia, onde repousarei? Em último lugar, chegou o rio e disse: Grande Senhor, venho cumprindo os meus deveres na terra escrupulosamente, mas preciso de alguém que me ajude a conservar as águas. O Supremo Soberano ficou pensativo e prometeu providenciar. No dia imediato, toda a terra pareceu diferente. As árvores robustas e acolhedoras haviam surgido, representando a sublime resposta de Deus. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos
mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, ele vem, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, milagres. Meus filhos, vosso Pai fez bem em vos chamar seriamente a atenção para os fenômenos produzidos nas sessões que vos ocupam há alguns dias. A julgá-los conforme instruções de certos espíritos sectários, ignorantes ou dominadores, esses efeitos são sobrenaturais. Não creiais nisso, meus filhos. Nada do que acontece é sobrenatural. Se assim fosse, diz o bom senso, que só aconteceria fora da natureza, e então não o veríeis. Para que vossos olhos ou vossos sentidos percebam uma coisa, é de todo necessário que essa coisa seja natural. Com um pouco de reflexão, não há um espírito sério que consinta em crer em coisas sobrenaturais. Com isso não quero dizer que não haja coisas que assim pareçam à vossa inteligência, mas a única razão para isso é que não as compreendeis. Quando algum fato vos parecer sair do que julgardes natural, guardai-vos contra essa preguiça de espírito que vos induziria a crer que seja sobrenatural. Procurai compreendê-lo, pois para isto vos foi dada a inteligência. Para que vos serviria ela se tivesseis de vos contentar em aprender e crer no que ensinaram vossos predecessores? É preciso que cada um ponha a inteligência a serviço do progresso, que é obra coletiva de todos. Já que sois dotados de pensamento, pensai. Já que tendes a razão, que não vos foi dada sem motivo, examinai e julgai. Não aceiteis julgamentos acabados, senão depois de submetidos ao crivo da razão. Duvidai longamente, se não tiverdes certeza, mas jamais negueis aquilo que não compreendeis. Examinai seriamente. Somente o preguiçoso, o não inteligente e o indiferente aceitam como verdadeiro ou falso tudo quanto ouvem afirmar ou negar. Enfim, meus filhos, envidai todos os esforços para vos tornardes sérios e úteis, de modo a bem cumprirdes a missão que vos está confiada. Nunca é demasiado cedo para vos ocupardes do bem e do que é bom. Começai, pois, cedo a vos ocupardes das coisas sérias. O tempo das futilidades é sempre muito longo. É inútil para o vosso progresso que não deveis perder de vista um só instante. As coisas da terra nada são. Servem apenas a vossa passagem para outro estado, que será tanto mais perfeito quanto melhor preparados estiverdes.
Quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos. E observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho a nosso respeito, já que a divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade e não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, prudência e não temeridade, coragem e não fraqueza, fé e não medo destrutivo, humildade e não subserviência, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, nos ensinou-nos a reafirmar em oração: Pai nosso, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas, que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e para sempre. Que seja assim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai.
Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim.